Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aí falando sobre Linguística 2, Linguística Cognitiva, e hoje a gente vai falar sobre a aquisição da linguagem natural pela criança, sendo ali, no caso, um fenômeno sociocognitivo complexo. E a gente começa, né, na verdade, os professores, né, Eduardo Kennedy e Ricardo Lima, eles começam o material perguntando por que os bebês não nascem falando, né? E aí, à primeira vista, a gente poderia responder, por que não? Só assim, né? Mas essa não é uma atitude, segundo eles, de um cientista, é muito menos de um linguista ou de um estudante de linguística, tá? Então, a gente vai observar algumas respostas satisfatórias, ok? Então, a primeira coisa é que coisas que a gente precisa entender para poder embasar nossas respostas é que nos meses que antecedem o nascimento, o bebê já é capaz de captar sons do ambiente externo, tá? E isso vai incluir a fala das pessoas, tá? E ele começa a reagir à fala da mãe, à fala do pai, tá? Então começa a ter essa percepção antes do nascimento. Quando o bebê nasce, ele conta, então, com alguns reflexos, como o de preensão, ou seja, ele aperta tudo que se colocar na mão dele, tá? E o reflexo de sucção, tá? Então, quando a área da boca, a área ao redor da boca for estimulada, ele vai começar a sugar, tá? Então, somando, né, A mais B, nós temos que o bebê já teve contato com a fala antes mesmo de nascer. E é certo que, ao nascer, ele vai possuir algumas habilidades, tá? Então, por que que a fala não está incluída, né? O que acontece é o seguinte, o bebê ele ainda não ouviu tudo, né, que é suficiente, ele não ouviu o suficiente, ele precisa de mais contato com a fala. Então, é a partir desse caminho que vão surgindo outras perguntas. Por exemplo, o quanto de fala é necessário que ele escute? Sabe? É suficiente, então, ouvir a interação? Será que será que é suficiente só o ouvir? Será que é suficiente só o ouvir? Ou a interação também é necessária? O estímulo também é necessário, né? Então, haveria ali alguma habilidade inata, tal como os reflexos descritos, né, que vão desempenhar algum papel nesse processo de fala? Então, se todas as respostas, né, se a resposta for positiva, né, o que que é essa habilidade, né? E qual é a sua extensão? Ok? Qual é, então, essa habilidade que auxilia ali no processo de fala? Qual é, então, a extensão dessa habilidade no processo de fala? Então, a gente vai trabalhar com a aquisição da linguagem. Mas qual seria a linguagem, né? Os pais costumam dizer que seus filhos aprenderam a falar quando eles começaram a falar as primeiras palavrinhas, né? E formar frases curtas, como quer água, mamá, pepeta, né? Papá. Porém, apesar de já ser capaz de comunicar, de se comunicar com outras crianças e os adultos, a gente percebe que a situação, na verdade, é apenas uma etapa rumo a situação bem mais complexas, tá? Essas situações tornam as crianças comunicadoras de fato. Então, por exemplo, aqui, um exemplo que os professores trouxeram para a gente é o seguinte: a mãe pega a filha de 6 anos na escola, né? Vai buscar a filha na escola, e aí pergunta, né? E como é que foi seu dia? E a menina responde: ah, mamãe, hoje a Paula contou para a Ana que o irmão do Alex empurrou a Valéria na festa da Carla. Olha quanta informação essa menina deu, né? E a menina tem 6 anos, digamos aqui, no exemplo aqui, tá? A menina tem 6 anos. Eu vou marcar com outra cor. A menina tem 6 anos. Gente, vocês estão ouvindo um barulho? É porque tem alguém cortando piso, se eu não me engano. Alguma serra tá ligada. Perdão por isso, tá? Então, a menina responde isso para a mãe, né? Ah, mamãe, hoje a Paula contou para a Ana que o irmão do Alex empurrou a Valéria na festa da Carla. E aí a mãe comenta, nossa, quanta informação. E ela brinca, né? O Jornal Nacional perde.
de tanta informação que ela trouxe. Então, a menina de apenas 6 anos produziu um enunciado contendo 2 orações subordinadas, uma objetiva e uma objetiva direta e uma objetiva indireta, tá? Ela não sabe que ela fez, que ela está produzindo orações subordinadas. Ela não tem essa noção. Ela tem a noção que ela falou. Só isso. Tá? Esse exemplo ele ilustra uma situação de domínio da linguagem como definida pelo gerativismo. Tá? Não parece haver dúvida de que essa criança já possui uma gramática internalizada com regras da gramática adulta. Tá? Então, partindo da definição de língua de acordo com o gerativismo, a criança do exemplo já adquiriu a linguagem. Então, trata-se, portanto, do final de um processo cognitivo de formação de regras abstratas, tá? Que aparecem nesse exemplo, concretizadas na fala da criança. Então, é aquele sistema da língua I, língua E, etc. Tá? Então, o que é o gerativismo para a gente poder ter uma noção, né? É uma das correntes contemporâneas da linguística, tá? Que teve início com os estudos de Noam Chomsky, e a gente já estudou um pouco sobre isso. Teve início na década de 50, tá? Entre suas várias propostas, o que interessa para nós aqui é a definição que o gerativista possui da língua, né? Um conhecimento abstrato e internalizado de informações gramaticais, e esse conhecimento que faz parte ali da faculdade da linguagem. Então, a fala, seu contexto e o uso são secundários. Eles não estão observando ali a fala, o contexto e o uso da fala, tá? Porque são coisas secundárias para dentro dessa corrente, ok? Bom, aí, por exemplo, nessa segunda situação, a gente tem aqui, oi, Pedro, o telefone toca, né? E o Pedrinho vai lá e atende. Oi, Pedro, sua mãe está? E ele fala, tá. E aí passa um tempo, Pedro, você não foi chamar sua mãe? Ah, era para chamar? Ele não entendeu que era para chamar, tá? Ou seja, ele pode ter ali o domínio das regras gramaticais, mas ele não, como pode dizer aqui, ele não tem o conhecimento necessário do que envolve uma situação de conversa ao telefone. Ele não percebe que quando fala sua mãe está, é para ele chamar a mãe. Ele não tem essa noção, tá? Então, aqui, a pergunta, né, essa pergunta aqui, a sua mãe está, ela adquire uma outra noção, um outro sentido. Chame sua mãe, por favor. Aí ele não consegue assimilar isso. Tá? Então, a gente diz que a criança adquiriu a linguagem, tá? Podemos dizer que a criança adquiriu a linguagem se não é capaz de interagir em situação comunicativa tão simples. Tá? Será que a gente pode dizer isso? A verdade é que não, desde que a gente assuma uma definição de linguagem de acordo com o socio-interacionismo. Então, quer dizer o seguinte, se a criança, mesmo já tendo essa parte gramatical na cabeça, etc. e tal, mas ela não consegue perceber que numa situação ao telefone, quando eu pergunto, sua mãe está? Eu quero dizer, na verdade, você poderia chamar a sua mãe? De acordo com os sócios interacionistas, essa criança não é capaz de interagir em uma situação comunicativa simples. Tá? Então, eles vão considerar que essa criança ainda não adquiriu a linguagem. Ok? Então, o processo de aquisição da linguagem, né, só terminaria quando a criança fosse capaz de interagir de maneira plena nas mais variadas situações comunicativas. E a gente está partindo do socio-interacionismo, tá? O que não acontece aqui nesse exemplo, né? Apesar da criança entender as relações gramaticais sintáticas e semânticas do enunciado, ele não entendeu o papel de cada item desempenhado. Ele não consegue perceber que uma pergunta, na verdade, levaria a uma outra situação. De acordo com o socio-interacionismo, ele ainda não tinha ali essa aquisição de linguagem para essa situação comunicativa tão simples. O que é, então, socio-interacionismo, né? Essa expressão foi escolhida para estar aqui para ilustrar uma série de outras correntes similares que valorizam o uso, o contexto e o conhecimento de mundo como fatores essenciais à linguagem e ao desenvolvimento social e cognitivo.
Tá? Então, existem trabalhos de Vygotsky, né, que exemplificam essa linha de raciocínio. Ok? Bom, aqui, por exemplo, os professores colocaram um vídeo, né, das aventuras lá do mundo de Bob, etc., Fantástico Mundo de Bob, onde a cena passa, o tio vai visitar, algo assim, e aí a mãe fala, pare de colocar essas ideias na cabeça dele, alguma coisa assim, tá? A gente não vai ver o vídeo todo, mas... e aqui, na verdade, o Bob ele acaba interpretando de uma forma literal o que a mãe diz sobre pôr ideias loucas na cabeça. É como se o tio fosse abrir a cabeça dele e trazer as ideias para colocar. Tá? Ele traz... Há um problema interpretativo porque ele leva para o sentido literal. Tá? Então, a criança aqui, né, o Bob, ele foi capaz de compreender as relações gramaticais, tá? Com destaques para as relações sintáticas e semânticas, e ele consegue visualizar o papel de cada item. Tá? Ele sabe quem é o Ted, ele sabe a cabeça ali, que não é a cabeça do Ted, mas é a cabeça dele, e por aí vai. Por outro lado, ele não consegue interpretar exatamente o que seria ali. Ele leva para o lado literal, não para o lado conotativo. Tá? E isso aqui falta. Então aqui, né, revela o complexo que é o processo de aquisição de linguagem, tá? Que vai ali envolver várias facetas, né? Como a parte cognitiva, como a parte social e etc. Tá? Então, o que essa interpretação revela é que ele já passou por um processo de aquisição de linguagem do ponto de vista gramatical, mas que existem ainda processos da aquisição de linguagem do ponto de vista interacional que precisam ser adquiridos ainda, ok? Depois vocês assistam ao vídeo, quando vocês vão ter acesso ao material, e vocês vão entender um pouco melhor a situação, o contexto. Tá? Será que aprender a falar é fácil? Será? Então, até o 4º ano de vida, quando a criança, né, começa a entender histórias, contar, recontar, reescrever, reescrever não, recriar, na verdade, reescrever não, gente, recriar essas histórias, aumentar, diminuir, enfim. Tá? A criança, né, entre 0 e 4 anos, ela ainda não passou por um ensino formal, que vai trazer ali propriedades da língua, as suas regras e as suas exceções, como, por exemplo, os verbos, o que é um advérbio, etc. A criança também ainda não é capaz de utilizar um vocabulário especializado sobre linguagem, né, para expressar as suas descobertas a respeito desse processo, né? Então, por exemplo, se uma consoante vem depois da outra em um contexto, ela virá em outro também. Será que isso acontece? Ela não consegue reflexionar sobre isso ainda. A criança nessa faixa, né, entre 0 e 4, ainda não foi exposta a correções sistemáticas que revelam padrões inexistentes da língua para que, assim, evite, tá, esses padrões, né, que evite construções agramaticais. E a gente está falando aqui de crianças de 0 a 4 anos num contexto geral, né? Porque existem pais e mães que colocam a criança com 2, 3 anos de idade já na escola. Tá? Então, ela começa a ser forçada a essa exposição. Mas, de acordo aqui com o material, então, a gente percebe que há ali esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento de 0 a 4 anos, a criança ainda não passou por tudo isso, tá? De maneira geral. Ok? Então, o que quer que tenha acontecido nesse período de vida, aconteceu sem que as situações expostas, né? A questão de passar por um ensino formal, a questão desse ensino a criança adquirir um vocabulário, de passar por correções sistemáticas, né? Sem passar por tudo isso, então, a criança... a criança, o que quer que tenha acontecido da criança poder falar, a criança passou sem toda essa situação. É isso que a gente está querendo dizer. Tá? Então, a gente deve, nós devemos nos perguntar, né, como a criança conseguiu habilidade linguística sem estar exposta a essas situações.
Tá? E uma resposta é que ela não precisou passar por tais situações, pois já possuía alguma capacidade voltada para a linguagem que fazia o trabalho dessas situações. Tá? Então, isso traria ali pouparia, né, a criança de precisar de determinadas situações e de realizar esforços cognitivos complexos. Tá? Ao mantermos, né, essa resposta, a gente fica com uma resposta positiva para a pergunta, né? Aprender a falar é fácil? De acordo com esse contexto de que a criança ainda não passou por nenhum processo de ensino formal, então a resposta seria sim, aprender a falar é fácil, né? Mas calma, tá? Então, se a gente analisar o segundo termo da pergunta, né, seria aprender, né? Aprender. De acordo com o dicionário Aurélio, aprender é tomar conhecimento de algo, retê-lo na memória, em consequência de estudo, observação, experiência e advertência. Então, a definição tem duas partes. Perdão. O que e o como. O como vem depois de em consequência, tá? Em consequência de estudo, em consequência de observação e etc. Tá? A gente pode notar que há uma ênfase na participação do indivíduo envolvido no processo de aprendizagem. Então, ele é o sujeito de estudar, de observar, de experimentar, sendo objeto do verbo advertir. Tá? Então, na aprendizagem, esse indivíduo precisa que alguém lhe ensine para ele poder aprender. Tá? Então, deverá haver, nesse caso particular, um aprendizado dirigido à criança. Ok? Então, parece que não aprendemos a falar, nós adquirimos a fala. Tá? Porque se a gente começa a falar sem ter passado pela escola, sem ter passado por alguém nos ensinando efetivamente algo, a gente não aprendeu, a gente adquiriu. Tá? Entendemos a aquisição como um processo de obtenção de conhecimentos e habilidades, mas sem a necessidade de todos os mecanismos envolvidos no processo de aprendizagem. A aquisição é um processo natural, diferente do aprendizado dirigido, que precisa da orientação de alguém ali, né, dirigido à criança para que ela aprenda. Tá? Então, por exemplo, quando a criança começa a andar, ninguém a ensinou a andar. Ela tem algo, né, ali na sua mente que a faz andar. Então, ela começa em processos, ela começa engatinhando, ela começa ficando de pé, e depois ela anda. Ninguém ensina isso. Ninguém não tem aula para dizer, vamos engatinhar agora, vamos ficar... Não tem isso. Tá? Agora, para a criança aprender a movimentação de como pegar a colher, o garfo e se alimentar, precisa que alguém a ensine esse movimento. Tá? Ela vai ver o pai e a mãe fazendo e ela vai pedir ajuda para abotoar a blusa, para amarrar o cadarço. Ela vai precisar que alguém a ensine, que alguém a ajude. Ok? Então, são momentos diferentes. A aquisição você faz sem que ninguém te ajude. O aprendizado, você precisa de uma ajuda, você precisa que alguém te ensine. Ok? Se a criança não precisa desempenhar um papel de aprendiz, se não há, de fato, uma situação de aprendizagem, qual é o papel da criança no processo de aquisição da linguagem? Então, de acordo com Chomsky, ouvir não basta. Tá? Ouvir é necessário, porém não é suficiente. Ok? Então, a gente vai conhecer uma resposta fornecida nos meados do século passado por estudiosos filiados ao behaviorismo, corrente de pensamento que estuda o comportamento humano. Tá? Então, o que é o behaviorismo? Não tem um consenso afirmando ali que o termo behaviorismo representa uma corrente do pensamento na psicologia. Tá? Isso porque há um elemento central que une várias abordagens, originadas de modo distinto. O comportamento, né?
o comportamento. Assim, Pavlov é visto como behaviorista, mas muito do seu trabalho difere do proposto pelo também behaviorista John Watson. Tá? A ideia de que fenômenos mentais podem ser analisados como padrões de comportamento parece ser o elo entre esses trabalhos. Tá? Então, esses fenômenos mentais podem ser analisados como padrões de comportamento de acordo aqui com essas teorias behavioristas. Alguns behavioristas propuseram que o conceito de mente fosse eliminado e que tudo poderia ser explicado como reações físico-químicas do organismo. Mente, para eles, é um conceito abstrato criado por nós. Já as reações são reais e acontecem no cérebro e são perceptíveis. Então, abolir o que é abstrato e se manter o que é concreto eram marcas do behaviorismo. Tá? Então, para os behavioristas, não haveria habilidade inata alguma voltada para o processo de aquisição de linguagem. Então, não teria nada que fosse inato. Eles anulam o inatismo. Portanto, tudo que a criança viesse a adquirir em relação à linguagem deveria vir em sua experiência como um meio no qual está inserida. Tá? Isso nos faz lembrar as expressões tábula rasa, página em branco, tá? Que são relativas ao estado inicial da criança em relação ao conhecimento, segundo os behavioristas. Porém, eles não são os autores originais da ideia de que todo conhecimento vem da experiência. Na verdade, eles estavam adaptando para a linguagem deles, né, algo já pensado pelo empirismo, né, que é um movimento que acredita na experiência como as principais formadoras das ideias na mente humana. Então, o empirismo é uma corrente filosófica que está construída a partir da ideia de que a experiência é a única fonte do desenvolvimento do conhecimento, tá? Então, eles discordam de outras correntes, como o racionalismo, que propõem que há alguma fonte de conhecimento prévia à experiência. A ideia que embasa o empirismo leva essa corrente filosófica a utilizar o método observacional, tá, para a criação de teorias científicas. Todo o trabalho que é realizado a partir desse método é conhecido como empírico. Então, aqui a gente traz um pouco sobre o que é o empirismo, sobre o que é o racionalismo também, e mostra aqui as diferenças, os contrapontos que eles fazem entre teorias. O nome behaviorista mais conhecido relacionado à linguagem é o de Skinner. Tá? A sua proposta de explicar a aquisição da linguagem através dos conceitos de estímulo, reforço e condicionamento operante foi bastante influente. Então, Skinner fazia essa ideia, né, de estímulo, reforço e condicionamento operante. O estímulo seria a informação a ser aprendida, né, apresentada por alguém que se comunica com a criança. O reforço é a apresentação reiterada do estímulo, e a partir desses conceitos pode-se pensar que a criança cria um hábito de responder ao que é dirigido a ela, e isso é um comportamento que é condicionado, o que leva ao conceito do condicionamento operante. A gente vê muito isso até em alguns cursos de idiomas, sabe? Que te dá um estímulo, te faz um reforço e te, sabe? É aquela técnica da repetição, basicamente. Só um minuto, gente. Deixa eu pegar essa criança que está chorando. Ai. Vamos lá. Dando sequência. Segundo a versão simplificada dessa proposta behaviorista, para as crianças falarem, é necessário fazê-las repetir várias vezes, e essa proposta é difundida até hoje e é visualizada na frase. A criança aprende a falar repetindo. E é o que eu disse, alguns cursos de idiomas fazem isso, de você ficar repetindo várias e várias vezes a mesma coisa. Porém, em ciência, popularidade não conta, e sim adequação teórica e empírica, né? E isso, a proposta de Skinner não conseguiu manter devido a alguns problemas entre eles. A devastadora e histórica resenha do livro Comportamento Verbal de Skinner, feita ali por Noam Chomsky, né? Essa resenha, ela desconstruía parte do edifício teórico do behaviorismo, né? Desmontando todos os conceitos utilizados por essa corrente.
tá? Então, situações como a que a gente vai ver aqui embaixo, né, nessa tirinha aqui embaixo, é o retrato fiel do que muitos pais já passaram, né? Nessa tira, nós temos ali uma situação de reforço, que é um conceito crucial para o behaviorismo, e que, segundo essa corrente, deve fazer parte do processo de aprendizagem. Porém, aqui nesse exemplo, a gente observa que, após algumas tentativas, o reforço fracassou. Então, vejamos. A filha, você viu seu irmão? Ela poderia responder, sim, eu vi meu irmão, ou não vi meu irmão, ou está em tal lugar, não está em tal lugar. E ela responde, depois que ele saiu correndo atrás da mamãe, que está, ela responde, ela traz uma resposta muito complexa, tá? E aí o pai até brinca, nossa, ela poderia trabalhar para a ONU. Tá? Então, perceba que a gente percebe aqui que a questão do reforço da repetição falhou. Tá? E, por exemplo, também, a questão de explicar por analogia, né? Isso também troca, muda, vai contra essa ideia. Porque, por exemplo, a gente, quando a criança fala, eu fazia, né? Repetindo ali a ideia como é que eu poderia dizer aqui? Tentar usar de analogia, por exemplo, o verbo é fazer. Então, se o verbo está dentro do mesmo grupo do comer, então a gente acaba fazendo ali a mesma ideia. Eu comi, eu fazia, né? Então, isso acaba indo contra também essa ideia. E o teste VUG, ou VUG, tá? Criado por Jean Berko-Gleason em 1958 para verificar se a criança entre 4 e 5 anos conseguiriam aplicar corretamente a regra de alomorfia no plural do substantivo em inglês. Nessa língua, né, no inglês, o morfema S do plural assume diferentes formas, dependendo do último fonema. Tá? A palavra no singular, né, perdão, gente. Nessa língua, o morfema S de plural assume diferentes formas dependendo do último fonema da palavra no singular. Tá? Então, o S será uma consoante sonora, Z, tá? Se a última consoante das palavras for sonora, como dog, tá? Então, ficaria dogs, dogs. Já se a consoante for surda, né? A última consoante da palavra, por exemplo, cat, né? Esse T ali, elas não vibra, tá? Então, vai ficar surda também. Cats, cats, dogs, dogs, cats. Tá? O diferencial do teste foi a utilização das palavras inventadas em vez de palavras conhecidas da criança. Tá? Então, VUG é uma dessas palavras, por exemplo. E o resultado mostra que, mesmo com palavras inventadas, as crianças aplicavam corretamente a regra, tá? da vogal, da consoante surda ou da consoante sonora. Então, a gente consegue observar que a aquisição da linguagem é uma expressão que merece o nome que tem. Não se trata de um processo de aprendizagem, tá? E para que seja plenamente compreendido, deve-se fazer menção a algum modelo teórico sobre o que seja linguagem, advindo da linguística. Então, por exemplo, depende. Eu posso ter aquisição da linguagem partindo do ponto do behaviorismo, partindo do ponto do empirismo, partindo do ponto do gerativismo, do funcionalismo, etc. Tá? Do socio-interacionismo, por exemplo. Então, é incabível imaginar que a criança não desempenha nenhum papel durante a aquisição da linguagem. Identificar esse papel é que motiva os estudos na área. No entanto, a gente dispõe de algumas pistas, né? Sem nenhum esforço, regras gramaticais e abstratas foram parar na mente da criança. Com interação e observação, ironias, metáforas e provérbios passam a ser parte do repertório dessa criança também. Então, está surgindo a ideia de que a linguagem, como quer que ela seja entendida, amadurece na criança. É como se ela estivesse pronta, né, para adquirir essa linguagem, algo que já previamente é estabelecido biologicamente, faltando apenas ter contato com a linguagem em suas mais variadas formas, que naturalmente estão disponíveis para a criança em seu meio. A complexidade da linguagem leva necessariamente nos leva a pensar que são indispensáveis vários requisitos
para que ela seja completamente adquirida, tá? Os aspectos gramaticais de um lado e os pragmáticos, que são aqueles relacionados à vivência e ao conhecimento de mundo de outro, fazem com que essas habilidades de diferentes tipos sejam requeridas por um período de tempo razoável. Não se pode conceber o domínio de uma habilidade tão complexa sem que processos mentais e sociais tenham se desenvolvido plenamente, tá? Então, o bebê não nasce falando, ele não nasce falando, mas ele já adquiriu um pouco de noção, ele já ouviu algumas coisas e precisa ouvir mais coisas. Calma, filho, precisa ouvir mais coisas para poder ir desenvolvendo a sua fala, tá? E outra coisa é a gente saber diferenciar o processo de fala e o processo de escrita, tá? Porque o processo de escrita não é o mesmo que o processo de fala. Não é o mesmo que o processo de fala, tá? Porque no processo de escrita, a criança precisa do ensino formal. A criança vai passar ali por etapas, tá? Ela vai precisar passar por alguém ensinando a ela. A criança vai precisar utilizar vocabulários especializados para aprender a escrever, para aprender qual é a letra que vai entrar, se é com S, se é com cedilha, se é com P, se não é. A criança ela vai ser exposta a correções sistemáticas. Quando ela errar uma coisa, ela vai precisar corrigir, ela vai aprender o que é certo, tá? Então, a escrita é um processo de aprendizagem, não é um processo de aquisição. E a gente pode pensar nisso, principalmente pela questão das sociedades ágrafas, que não tem um sistema de escrito, não tem um sistema de escrita, só linguagem falada, e a gente pode pensar também nas pessoas que são analfabetas, que não sabem ler e escrever. Elas conseguem falar plenamente, mas elas não sabem escrever, tá? Aqui os professores colocaram como opcional. Oi, eu já vou. Colocaram como opcional, mas eu não concordo muito com a ideia de ser opcional, tá? Eu acho que é mais uma questão sociocultural, de repente, ou problemas sociopolíticos, etc. Mas eu não vou entrar nesse debate. Mas a aquisição da linguagem é uma coisa, a escrita ela é aprendida, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode falar aqui. Não. Vamos terminar, então, a nossa aula. Peço desculpa pelo barulho, pela criança aqui que está um pouco agitada, mas eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal e até o nosso próximo encontro. Tchau.